Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Então, depois da contextualização histórica da Umbanda, essa é uma série de videoaulas então, que a gente vai falar um pouco dos princípios básicos espirituais que regem a Umbanda. Então, na última videoaula anterior, nós terminamos então condensando as linhas mestras preconizadas pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, em 6 grandes linhas, né? Então, a Umbanda é cristã, devemos estudar o Evangelho e termos Jesus como guia e modelo, manifestação do Espírito para a caridade, de graça recebeste, de graça dai, utiliza de todos os recursos da natureza para auxiliar na saúde física, psíquica e espiritual, entende os orixás com forças divinas que se manifestam na natureza, sempre busca a simplicidade e objetividade dos rituais e não faz sacrifício de animais. Lembrando que isso a gente sempre tirou dos relatos por áudio do Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Cruzilhadas, que o padrinho Juruá fez a sua interpretação e conseguiu ver ali 36 linhas mestras. E nós percebemos que nessas 36 linhas mestras que ele trouxe, algumas se repetiam na sua essência. Então nós condensamos essas 36 linhas mestras que ele viu nessas 6, tá bom? Bom, agora vamos continuar tentando agora então trazer os princípios básicos espirituais que regem a Umbanda. Ele está no slide 2. E é claro que a gente vai então falar um pouco desses princípios básicos espirituais que regem a Umbanda a partir dessas 6 linhas mestras que nós enxergamos. Bom, mas antes disso, é muito importante nós fazermos alguns esclarecimentos, tá? Então, vamos no slide 3 acompanhar conosco a seguinte ideia, a seguinte reflexão. Se nós perguntássemos para vocês qual é o melhor esporte para se manter a saúde psíquica e física, e é importante esse psíquica, tá? Porque vocês vão poder, se eu perguntasse qual é o melhor esporte para o corpo, aí vocês vão falar, a natação, né? Porque ela envolve isso, envolve aquilo, envolve acolá. Mas vamos pensar na saúde psíquica e física, não só na saúde física. Então a gente poderia indicar vários esportes. Não? Por exemplo, aqui, o futebol americano, a gente tem o basquete, a gente tem o golfe, nós temos o beisebol, temos o vôlei, temos o tênis, temos o futebol, temos a natação, e etc. Incluindo também os esportes que não são olímpicos, né? Por exemplo, você pode envolver ali o jogo de xadrez, você pode envolver peteca e por aí vai, né? Além de vários outros esportes relacionados com atletismo. Ou seja, se nós fôssemos listar aqui vários esportes, a gente ficaria aqui um bom tempo só elencando esses esportes. Então, nós percebemos aqui que dentro dessa gama enorme de esportes, se nós perguntarmos qual é o melhor esporte para se manter a saúde psíquica e física, a gente dificilmente vai ter uma resposta única para isso. Por quê? Porque ela não é simplesmente uma opinião de um outro médico que vai conseguir convencer o sujeito a praticar, por exemplo, natação. Às vezes um sujeito tem um problema específico, por exemplo, de asma, em que se ele praticar natação vai melhorar muito, né, aquele problema seu de saúde. Mas às vezes ele não se identifica com a natação, às vezes ele faz a natação por obrigação, para manter a saúde física, mas ele não consegue se identificar psiquicamente com a natação. Daí que vem então o motivo de nós termos colocado manter a saúde psíquica e física. Então às vezes ele vai lá na natação para manter a saúde física, mas ele se sente feliz, se sente realizado psiquicamente, ajuda ele psiquicamente equilibrar o seu psiquismo. Quando ele joga um tênis, ele sai de lá muito mais revigorado psiquicamente, tá? Ou seja, não há como nós prescrevermos um esporte
único para todos os habitantes da humanidade atual, né, que cerca de 8 bilhões de habitantes, que consiga atender a todos nessa saúde psíquica e física. Há várias personalidades diferentes e cada uma se motiva de uma maneira diferente psiquicamente, tá? Então repara a complexidade que tem por detrás dessa pergunta, tá? Agora vocês vão entender daqui a pouco por que nós estamos fazendo isso. Vamos no slide 4. Então, por analogia, a gente pode fazer essa mesma pergunta aqui embaixo. Qual é a melhor religião para se manter a saúde espiritual? Para manter-se a saúde espiritual, podemos entender aí aquela que a pessoa se sente bem nessa relação com o sagrado, nessa relação com a religiosidade, de tal maneira que essa saúde espiritual possibilita a ela o maior equilíbrio da sua saúde psíquica e física, né? Então essas três coisas também andam junto, entrelaçadas e dificilmente separam uma coisa da outra. Mas enfim, qual é a melhor religião para se manter a saúde espiritual? Então, se a gente adotar essa analogia, da mesma maneira que não há um esporte único que consiga contemplar toda essa heterogeneidade de personalidade e de motivações internas do sujeito, do seu psiquismo, que todo mundo vai se adaptar, por exemplo, a jogar um xadrez, da mesma maneira não há uma religião que ela consiga contemplar todos os anseios existenciais de diferentes habitantes do planeta, né? Então, nós vamos colocar isso de maneira sintética a partir do slide 5 da seguinte maneira. Primeira síntese então, que a gente tem desta analogia, tá? Assim como não há um único esporte que dê conta de manter a saúde psíquica e física de todos, essa palavra todos é muito importante, todos os habitantes do mundo, cerca de 8 bilhões de habitantes em 2020, também não há uma única religião que dê conta de atender os anseios e as necessidades existenciais de todos os habitantes do mundo. Isso quer dizer o quê? Que muitos habitantes do mundo conseguem atender esses anseios e necessidades existenciais, né? Necessidades existenciais você pode entender assim, de onde eu vim, para onde eu vou, existe vida após a morte, não existe vida após a morte, que mais? Qual o sentido da minha existência? Para que eu preciso fazer o bem? Então todas essas discussões filosóficas profundas, né? Vamos chamar isso de necessidades existenciais. Muitas pessoas então, em busca desses anseios, necessidades existenciais, se identificam com uma religião, ok? Isso não quer dizer que por ele ter se identificado com aquela religião, ele aquela religião vai ser a resposta para todos os habitantes do planeta. O equívoco dele, né, de muitos, né, nesse caso, é acreditar que se deu certo para ele, vai dar certo para qualquer um, né? Além do que tem muitas religiões que no seu próprio arcabouço às vezes até pregam isso, né? Que ela é a única religião que traz a salvação. É um equívoco, né? Porque nem todos podem se identificar com aquela religião e essas necessidades existenciais ela pode ser satisfeitas de diferentes maneiras, de diferentes religiões. E além disso, se nós ainda continuarmos um pouquinho com a analogia com o esporte, nós não podemos esquecer também que muitas pessoas preferem manter sua saúde psíquica e física se exercitando livremente. Então a pessoa, por exemplo, ela não se identifica com nenhum esporte que envolva uma regra estabelecida. Então ela prefere fazer uma caminhada, ela prefere fazer um passeio a cavalo descompromissado, sem praticar um esporte com aquilo. Que mais? Ela prefere fazer uma corrida descompromissada e aquilo, né? Esse exercício livre daquela atividade física, não vão chamar esporte porque não tem uma regra estabelecida, deixa ela satisfeita psiquicamente e deixa ela de uma maneira saudável também fisicamente.
Da mesma maneira, isso acontece com as religiões. Tem muitas pessoas que preferem atender os seus anseios e necessidades essenciais fora de qualquer religião. Tem muitas pessoas que essas perguntas elas fazem, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o meu papel aqui nessa existência, e não se identificam com nenhuma resposta que vem de nenhuma religião. Ponto. Tá? Ou seja, se eu gosto do futebol e o futebol faz bem para mim, tudo bem. O outro gosta do vôlei, o vôlei faz bem para mim, tudo bem. Onde é que está o equívoco? O equívoco está quem joga futebol querer forçar quem joga vôlei a ser feliz jogando futebol, ou não entender que a pessoa que joga vôlei pode ser feliz jogando vôlei. Ela só compreende que ele só vai ser feliz se ele abandonar o vôlei e jogar futebol. Tá? Ou uma pessoa não compreender que o outro pode ser feliz sem praticar futebol, sem praticar vôlei. Então isso tem que ficar bastante claro para nós, porque quando a gente for começar a falar desses princípios espirituais básicos que regem a Umbanda, a gente só vai estar constatando, né? A gente só vai estar elencando aquilo que nós percebemos, né? E a religião apresenta como sendo os anseios e necessidades existenciais que a Umbanda consegue preencher. Ponto. Né? Isso não é um juízo de valor com relação a que outras religiões possam oferecer. E além do que, a gente tem que lembrar o seguinte também, aí eu já vou colocar até um princípio básico espiritual adiantado aqui, que é a reencarnação. Então a Umbanda acredita na reencarnação. Por acreditar na reencarnação, é muito comum na literatura que traz relatos de pessoas que reencarnaram, né? Principalmente aquelas da obra do Chico Xavier, da Ivone Amaral Pereira, relatos de diferentes vidas da existência daquele espírito. E em uma vida, aquele espírito ele foi uma pessoa muito envolvida religiosamente, por exemplo, na religião protestante. E era uma pessoa muito boa ali, praticava fortemente aquela religião com muita fé, com muita devoção. Aí, em outra reencarnação, ele nasce como um padre na religião católica. Da mesma maneira, ele exerce, né, o sacerdócio com muita fé, com muita seriedade. Ou seja, o nosso espírito pode ter passado por diferentes religiões. E quando a gente fala então desses anseios e necessidades existenciais, nós não podemos esquecer que são anseios e necessidades existenciais que o nosso espírito precisa, né, naquela reencarnação para completar algo nele, para aprender algo, né? Então, se nós estamos na Umbanda hoje, e se a Umbanda nos chamou a atenção hoje, muito provavelmente, né, com certeza, muito provavelmente, é porque o nosso espírito já se planejou isso. Né? Então, junto com os mentores que nos assessoram, nós planejamos isso. Então, para nós, foi uma escolha para esta existência. Agora, isso não quer dizer que na outra existência será assim, não quer dizer que na existência passada foi assim. A gente pode ter passado, sei lá, pela religião muçulmana e poderíamos ter feito boas coisas ali, poderíamos ter passado, sei lá, pela religião budista e poderíamos ter feito boa coisa ali, aprendido boa coisa ali. Só que hoje, nessa reencarnação, o nosso espírito determinou que não é mais necessário ou o que tinha que ser aprendido na religião budista, por exemplo, nós já aprendemos, não será mais necessário reencarnar ali, agora a gente tem que aprender algumas coisas na religião da Umbanda. Tá vendo como, se a gente ampliar o leque, a questão do preconceito e da intolerância religiosa, ela não tem o menor sentido, tá? Principalmente quando a gente acredita na reencarnação, que é o nosso caso, a gente percebe que não tem o menor sentido, tá? Então, o que nós vamos falar nessa videoaula, nas videoaulas que seguirão, porque eu deixei, né, essa videoaula justamente para fazer esses esclarecimentos, porque eu acho muito importantes,
porque pode dar mal entendidos, interpretações equivocadas futuramente, da gente defender algum ponto de vista com o princípio espiritual que rege a Umbanda, e às vezes a pessoa acreditar que a gente está desmerecendo um ponto de vista da religião dela que pensa diferente, né? Então, é simplesmente que nesse momento, quem está vivenciando a Umbanda pode se aproveitar desse aprendizado para a sua evolução espiritual. Assim como quem está vivenciando futebol vai, praticando futebol, aprender algumas habilidades que ele não aprenderia praticando tênis. Agora, isso não quer dizer que essa habilidade que ele fez jogando futebol seja a única necessária para o seu completo desenvolvimento psíquico e físico. Né? Então, isso tem que ficar claro também. Então, da mesma maneira que, pensando na reencarnação, a gente troca de religiões, a gente também vai experimentando esportes diferentes. Então, em alguma reencarnação, a gente se identifica mais com o tênis, por exemplo, e aprende bastante coisa interessante no tênis ali que vai compor a nossa saúde psíquica. Tá? Depois acontece com o xadrez, acontece com a dama, acontece com o futebol e assim por diante. Tá? Então, esse aprendizado cíclico, né, ao longo das nossas N vidas do nosso espírito, nunca pode ser deixado de lado. Então, ali no slide 6, em síntese, a gente está dizendo o seguinte, então, segunda síntese. Então, ao descrevermos os benefícios que, por exemplo, o futebol proporciona, não estamos dizendo que eles são exclusivos do futebol e desmerecendo os demais esportes, e muito menos dizendo que o futebol é o único esporte que vale a pena ser praticado. Da mesma forma, ao mencionarmos os princípios básicos espirituais que regem a Umbanda, não estamos afirmando que eles são exclusivos da Umbanda. Isso é interessante também. Tem muitos princípios espirituais que não são exclusivos da Umbanda. Tem uns que são, tem outros que não. Tá? E não estamos desmerecendo as demais religiões, e muito menos dizendo que a Umbanda é a única religião que vale a pena ser praticada. Tá? Aí no slide 7, a gente está mostrando aqui que nós vamos voltar de novo a essa reflexão. É por isso que a gente está dando foco nela agora. Porque depois que nós trouxermos, né, os princípios básicos espirituais que regem a Umbanda, a gente vai fazer alguns pontamentos do que diferencia então a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo. Tá? A gente já foi falando ao longo das nossas videoaulas de algumas coisas pontuais, ok? E vamos falando também, eu ia dizer, né, que existe várias modalidades Umbanda, existe várias modalidades de Candomblé. O próprio Espiritismo, que nasceu na França, é diferente do Espiritismo praticado no Brasil, mas isso, quando a gente for abordar as diferenças entre as principais diferenças, né, porque se a gente fala de diferenças, nossa, a gente vai ficar também várias videoaulas só falando da diferença. Vamos focar nas principais diferenças, né? Algumas semelhanças e as principais diferenças dessas três religiões. Tá? E por que essas três religiões? Porque são as três religiões. O Espiritismo não nasce no Brasil, mas ele se caracteriza como religião no Brasil, né? Porque o seu foco na França foi um foco muito mais científico e filosófico, mas isso depois a gente vai abordar. Mas essas três religiões, vamos considerar assim, que são aquelas que têm, né, o maior número de médios brasileiros, então são as religiões que nós consideramos mediúnicas brasileiras, é por isso que a gente foca nelas. Então, voltaremos depois, então, né, nessa reflexão de que há coisas que você aprende na Umbanda, há coisas que você aprende no Candomblé e há coisas que você aprende no Espiritismo. Então, cada uma delas tem o seu papel, cada uma delas responde a alguns anseios existenciais e muito provavelmente, né, apesar as três, o Candomblé é mais antigo, apesar de ter nascido no Brasil, ele remota ali por volta de 1600. Mas a Umbanda e o Espiritismo remota ali, a Umbanda de 1908, o Espiritismo ali uns 50 anos antes. Então, são relativamente religiões recentes, né? Mas muito provavelmente a gente vai transitar por essas religiões ainda nas encarnações futuras, entende?
Mas agora, quem está se interessando pela Umbanda, quem está querendo e sente uma ligação, uma motivação para seguir a Umbanda, então o nosso foco será então apresentar quais são os principais princípios básicos espirituais, né, que regem a Umbanda. Aí a pessoa ela vai ter uma noção do que ela pode encontrar, do que ela pode aprender nesse caminho, nesse percurso, tá ok? E mesmo assim, ali no slide 8, a gente está trazendo aqui um outro esclarecimento. É claro que quando a gente for apresentar esses princípios básicos espirituais que regem a Umbanda, a gente vai focar nessas 6 linhas mestras preconizadas pelo senhor Caboclo das 7 Encruzilhadas, ok? Muito bem. Mesmo assim, há várias maneiras da gente abordar essa temática. Isso depende muito de qual foco que você escolhe. Então, por exemplo, a gente vê muitos vídeos por aí no YouTube e até mesmo livros de pessoas falando sobre essa característica mais espiritual da Umbanda, deixando um pouquinho a ritualística de lado, deixando um pouquinho os fatores históricos de lado e focando mais nos princípios filosóficos e espirituais por detrás da Umbanda. Tem muitos que focam muito a questão dos orixás, tá? Aí tem a teogonia dos orixás, ou seja, que vai tentar explicar como é que se originou os orixás. Tem muitos que focam muito nesse aspecto da utilização dos recursos da natureza, né? Vamos chamar aí de magia, né? Ou seja, utilizando os recursos da natureza por meio da magia para auxiliar na saúde física e psicoespiritual. Então foca muito nisso, tá? Então nós vamos tentar dar uma dose igualitária para cada um desse item, né? A gente vai então mostrar os princípios básicos espirituais que regem a Umbanda, falando, é claro, né, dos aspectos do Evangelho, e lembrando que esse primeiro item traz no seu bojo, né, é um pacote, porque para nós estudarmos o Evangelho e termos Jesus como guia e modelo, nós já falamos que é muito importante a gente compreender adequadamente os livros do Kardec, né? Então Zé de Moraes fazia isso no templo, na tenda Nossa Senhora da Piedade, por recomendação do Caboclo das 7 Encruzilhadas. E nós vimos também que naquela época o Chico Xavier ainda não tinha lançado seus livros, e que é muito importante então também incluir nesse pacote os livros do Chico Xavier, que complementa de certa maneira aquilo que o Kardec trouxe. Então entender os princípios básicos espirituais que regem a Umbanda envolve entender os princípios básicos por detrás daquilo que o Kardec e o Chico Xavier trouxe, além daquilo que Jesus trouxe, tá? Vamos entender um pouquinho também, um pouco mais dessa questão dos orixás, por meio, atrás desses princípios básicos espirituais, tá? Então é isso, né? Nós sentimos necessidade de fazer essa videoaula, justamente para deixar isso às claras. Nós voltaremos de novo nessa comparação, tá? Para mostrar que para nós a escolha que nós fizemos como umbandista, de seguir a religião umbandista, mostra para nós que nesta reencarnação os anseios, né, das nossas almas, das questões existenciais que nós temos, nós nos sentimos muito mais felizes, nós nos sentimos muito mais realizados, nós criamos mais significados para a nossa existência atual quando a gente olha para a religiosidade com o olhar da Umbanda, ok? É isso. Nós não menosprezamos e não estamos falando que isso não acontece com outra religião. Alguém pode se entregar ao sagrado e conseguir se religar, né, a Deus por meio da religiosidade de uma outra religião, com outro olhar, com outros princípios básicos. Nós acreditamos perfeitamente que isso seja possível, tá? Então é isso que nós queríamos dizer, e na próxima videoaula então a gente começa a aprofundar nesses princípios básicos espirituais que regem a Umbanda. Até lá!